E aí, galerinha do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Mais uma aula que vai te ajudar a estudar, a melhorar as suas competências de linguagem. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender português com você. E a nossa aula de hoje continua falando de ambiguidade. Tema gostoso falar de ambiguidade, né? Essa interpretação de texto, essa brincadeira com a linguagem é gostosa. Na aula passada, nós trabalhamos a ambiguidade a partir de uma realidade. Então, nós vimos o que é ambiguidade, vimos que a ambiguidade está presente em alguns textos e que ela pode ser construída através de diversas estratégias. Vimos, inclusive, que a ambiguidade pode ser usada propositadamente, pode ser usada para nos auxiliar na produção, né? Mas que a ambiguidade também pode atrapalhar. Pode ser um estorvo, como diria aí os nossos avós, um estrovo na comunicação, um estrovo na conversa e no diálogo entre as pessoas. Na aula passada a gente trabalhou nas anedotas, a gente trabalhou na tirinha, o uso da ambiguidade de forma intencional, proposital. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho do uso da ambiguidade de forma não intencional e perceber o que ela cria. Vamos lá? Então observem aqui, temos dois enunciados, dois pequenos textos. O primeiro, Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. Então a Raquel preparou junto com o Silvio a pesquisa e fez a sua apresentação. Primeiro enunciado. Segundo, visitamos o teatro e o museu cuja qualidade artística é inegável. Visitamos o teatro, visitamos o museu, a qualidade artística é inegável, tá? Percebam que nós estamos diante de duas expressões, de dois enunciados. Se você tivesse que interpretá-los, pensa um pouquinho comigo, vai estar aí na sua tela, dá uma olhada na sua tela este texto, esses dois textos, e tentem me dizer, por exemplo, se a apresentação era da Raquel ou era do Silvio. Olha aí na sua tela e me diz. A apresentação, do jeito que está escrito, é uma apresentação da Raquel, que ela preparou, que ela fez, ou é do Silvio e a Raquel fez junto com ele? No segundo enunciado, na segunda frase, a qualidade artística de quem é inegável? Do teatro, do museu ou dos dois? Hã? Então, olha lá. Raquel preparou a pesquisa com Silvio e fez sua apresentação. Raquel fez a sua apresentação ou a apresentação de Silvio? Do jeito que a frase original está escrita, nós não conseguimos saber se esse sua equivale à apresentação de Raquel ou à apresentação do Silvio. Logo, esse sua é uma expressão que causa, que cria, que gera uma ambiguidade. Perceba, no entanto, que diante da situação comunicativa, diante do tipo de texto, essa ambiguidade ela não pode ser pensada como uma ambiguidade proposital. Ela não pode ser pensada como uma ambiguidade que foi criada de propósito, intencionalmente. Até porque ela não estaria criando nenhum sentido interessante para o texto. Essa ambiguidade é um problema. Numa situação real de comunicação, essa ambiguidade geraria um problema para a comunicação. O receptor ficaria na dúvida. Mas a Raquel fez a apresentação de quem? Sugestão de correção. Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e ambos fizeram a apresentação. Ambos significa os dois juntos, fizeram juntos a apresentação. Nesse caso, a apresentação é dos dois. Agora, olha aqui. Se eu disser assim, Raquel e Silvio prepararam a pesquisa e fizeram a apresentação dele. De quem é a apresentação? Do Silvio. Fizeram a apresentação dela. A apresentação é da Raquel. Então, gente, quando a gente usa ambiguidade, quando a gente escreve com ambiguidade, a gente lê e percebe que está com duplo sentido, nós que somos falantes nativos, experientes, proficientes da língua, precisamos retornar
e saber corrigir, ler e entender. De que forma que eu vou deixar isso mais claro? Quando a professora fala com você que o seu texto não está claro, uma das coisas que faz o seu texto não ficar claro é a presença da ambiguidade. E essa presença ela é negativa do ponto de vista que ela interfere na interpretação. É por isso que eu tenho que ler procurando fazer com que o meu texto seja claro. Claro, a partir da ideia de que o outro vai entender o que eu quero dizer. Tá bom? No outro caso, o teatro ou museu possui qualidade artística. Visitamos o teatro e o museu, os quais têm qualidade artística inegável. Quando eu uso os quais, eu estou dizendo que os dois têm qualidade artística inegável. Mas eu posso dizer, visitamos o teatro, cuja qualidade artística é inegável, e o museu. Ou visitamos o teatro e o museu. Este último tem uma qualidade artística inegável. Viu que tem uma estratégia para fazer com que o texto diga o que eu quero dizer? A língua é minha, a língua é sua, nós precisamos usá-la para nos comunicar. Germano, para que a gente estuda a língua portuguesa? Só para fazer aquelas provas chatas? Nananina, não. A gente estuda a língua portuguesa para garantir que aquilo que eu digo, que aquilo que eu escrevo, que as minhas intenções cheguem ao outro do jeito que eu quero. E para que o processo de comunicação gere frutos positivos. É para isso que a gente estuda, tá bom? A gramática, todo aquele estudo que a gente faz, tem o propósito de melhorar a nossa comunicação, tá? A ambiguidade, então, pode ser um problema na construção. Ela pode ser algo que eu uso para atrapalhar inconscientemente o que eu tenho para dizer, tá? Nesse caso, eu vou usar um outro exemplo, o exemplo de baixo. Vamos fazer de conta que você foi a um jogo e você relatou, você contou a violência que ocorreu no jogo de futebol. Durante o jogo, Lúcio deu várias caneladas em Guilherme. Depois entrou o Marcelo no jogo e ele levou vários empurrões e pontapés. Percebam que nesse caso eu tenho um texto que não está claro. Eu tenho um texto que não me deixa compreender todas as informações. Isso acontece por conta da ambiguidade presente, tá? Se o leitor não assistiu, não sabe do que se está falando, ele não vai entender a intenção comunicativa do narrador. Ele não vai entender o que o narrador queria dizer com isso, porque o texto é ambíguo, tá? Quem que levou empurrões e pontapés? Foi o Lúcio? Foi o Marcelo? Tá? Então, antes o Lúcio agredia, depois, com a entrada do outro, ele passou a ser agredido? É essa a interpretação? Percebam que essa ambiguidade presente gera um problema de compreensão. Imagine que essa narração fosse resolver uma contenda entre times de futebol, uma briga entre times de futebol. E nós teríamos um problema para essa resolução, justamente porque quem escreveu, quem narrou de forma pouco clara, pouco precisa, usando sem intenção uma ambiguidade que não deveria usar. Tá bom? Mário e Ruth querem casar-se. Pergunto. Mário quer casar com a Ruth? Mário quer casar e Ruth também quer casar, mas eles querem casar com outra pessoa? Esse se, ele pode ser usado como com essa ideia de um casar com o outro, mas também pode ser usado com a ideia de um casar com uma pessoa e outro casar com outra, tá? Perceba então a ambiguidade. Mário quer casar-se com Helena e Ruth com Ricardo. Percebam que aqui eu desfaria a ambiguidade. Se eu quisesse dizer que os dois querem casar um com o outro, Mário e Ruth querem casar, querem que se amam, querem se casar. Eu tenho que pôr aí mais alguma informação para poder trazer esse sentido. Tá bom? O cliente aborrecido recusou o vinho por causa da safra. O cliente, ele já era aborrecido, é aquele cara aborrecido que reclama de tudo, que nunca tá bom? Ou o cliente,
ele ficou aborrecido por algum sentido, em algum momento, por alguma coisa? Aborrecido, o cliente recusou o vinho por causa da safra. Nesse caso, nessa proposta aqui, o cliente foi aborrecido e por isso recusou o vinho. Tá? O cliente que era um aborrecido, aí eu estou dizendo que ele sempre é aborrecido, que ele nasceu aborrecido. Viu? A recepção dos noivos foi no salão do clube. A recepção foi oferecida para eles ou eles foram recepcionados? Por eles, foi oferecida por eles ou eles foram recepcionados? Os noivos que organizaram a festa ou foi para eles a festa? Tá? Então essa recepção dos deixa aí uma ambiguidade. Tá? A recepção foi oferecida pelos noivos no salão do clube. A recepção preparada pelos amigos para os noivos. Percebeu que dá para fazer os dois sentidos? Depende do uso da língua. Temos que tomar cuidado como escrevemos. O motorista disse ao passageiro que era gaúcho. Quem era gaúcho, o motorista ou o passageiro? Viu como eu tenho aqui uma ambiguidade com a expressão que era gaúcho? O motorista disse que era gaúcho ao passageiro. Nesse caso, o motorista era gaúcho. O motorista disse ao passageiro que era gaúcho. O motorista disse ao passageiro o qual era gaúcho. Então, eu tenho que usar outras possibilidades para desfazer a ambiguidade. Tá bom? Vamos para alguns exercícios agora? Vamos refletir um pouquinho? No texto que segue, há uma ambiguidade. Identifique-a e refaça o trecho procurando desfazê-la. Então, eu tenho um trecho curto e aqui tem uma expressão, uma palavra que tem duplo sentido. Qual é a expressão? Qual é a palavra? Vamos identificar. Depois nós vamos reescrever corrigindo. Gastou mais de 12 milhões de dólares herdados do pai, cuja família fez fortuna no ramo de construção de estradas de ferro, com festas, viagens, bebidas e mulheres. Vai estar aí na sua tela agora, para que você possa refletir sobre esse trecho. Qual é o trecho que tem um duplo sentido, uma dupla interpretação? 30 segundos para você, pode ser? Vamos lá? Ok? E aí? Achou? Fez fortuna no ramo de construção de estradas de ferro, com festas, viagens, bebidas e mulheres. Será que ele usou festas, viagens, bebidas e mulheres para fazer fortuna no ramo? Ou foi o ramo de construção de estradas que fez ele ficar rico, e aí ele usou esse dinheiro com festas, viagens, bebidas e mulheres? Festas, viagens, bebidas e mulheres é a causa da fortuna ou a causa da gastança, de acabar com a fortuna? Percebam que agora nós estamos diante de um trecho ambíguo. Se nós formos pensar no sentido, na significação, perceber, né, a relação entre as palavras, faz mais sentido dizer que o dinheiro, viagens, mulheres e bebidas foi o motivo de ter gastado, o motivo de ter esbanjado o dinheiro. Então, para eu chegar a esse sentido, talvez a melhor forma seria dizer: gastou com festas, viagens, bebidas e mulheres mais de 2 milhões de dólares herdados do pai, cuja família fez fortuna no ramo de construção de estradas de ferro. Percebam que às vezes eu não preciso trocar a palavra, eu não preciso reescrever literalmente. Só o fato de alterar a ordem, de mudar o lugar em que está o trecho ambíguo, já ajuda a corrigir, já ajuda a deixar claro o sentido, tá? A frase que está aqui nesse retângulo azul,
foi o título de uma matéria jornalística publicada na revista Veja em 10 de março de 2004. Então, revista Veja publicou isso aqui. Quando eu falo que às vezes a gente escreve textos ambíguos, a gente acha que só a gente faz. A gente acha que só nós, que não somos tão bons com o uso do português, fazemos o uso de uma linguagem inadequada, que deixa ambígua, que não é clara. Revista Veja, uma das principais revistas do país, publicou uma matéria cujo título tem um problema, tá? O que faz uma boa metrópole? O que faz uma boa metrópole? Consegue identificar qual é a ambiguidade? Qual é o problema nesse texto? Observe que a frase tem duas interpretações. Reescreva de duas formas diferentes, de modo que fique bem claro cada um dos dois sentidos. É possível escrever essa frase tendo duas interpretações. Vamos fazer duas vezes a frase para que cada interpretação tenha um modelo de escrita. Tenta fazer aí no seu caderno, num papel ou até na sua cabeça. Como que essa frase pode ter dois sentidos diferentes sendo reescrita para isso? Me conta aí. O que faz uma boa metrópole é a nossa frase. O que uma boa metrópole oferece aos seus moradores? O que uma boa metrópole faz de bom para quem mora nela? É uma possibilidade de reescrita e de interpretação. Nesse caso, metrópole, gente, vocês devem lembrar, é uma cidade grande, metropolitana, né? Uma cidade importante, que tem, assim, muitas pessoas que moram nela, muitas indústrias. Então, metrópole é uma cidade com características particulares, tá? Seria, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro. Um exemplo para vocês, tá? A frase seria: o que essa cidade faz de bom para o outro? O que essa cidade oferece para o outro? É uma interpretação. A segunda é: o que faz com que uma cidade seja uma boa metrópole? O que pode fazer para que uma cidade seja vista como uma metrópole boa, um lugar bom para viver? Então percebam que essa frase que a revista Veja fez com a intenção de chamar atenção, com a intenção de trazer, um impacto para a leitura da sua matéria, ficou ambígua. E como que eu ia descobrir, como que eu ia escolher qual é a frase que eu usaria como título? Turma, aí tem que ler a matéria, tem que ler a reportagem e entender. Será que essa matéria está falando de metrópoles, de cidades que fazem bem para o seu povo? Ou será que essa matéria está falando de coisas que fazem uma cidade ser vista como uma boa metrópole, uma boa cidade? Aí eu escolheria qual das duas interpretações possíveis para colocar como título. Tá bom? Vamos para mais um texto? Olha, tem um homem sentado numa cadeira de escritório, tá? 26º Anuário de Criação, São Paulo, Clube de Criação de São Paulo. Então nós estamos diante de um texto publicitário que está arquivado no Clube de Criação, no clube de pessoas que inventam textos publicitários. Tá? Aqui eu tenho um texto verbal que foi reescrito aqui, mas esse é o texto verbal. Aquilo ali é só para a gente conseguir ler, porque está muito pequenininho. Tá bom? Nesta cadeira de rodas, você nem percebe que o Celestino Surso é paraplégico, Associação Desportiva para Deficiente. Então, o que está escrito aqui é que sentado nesta cadeira aqui de rodas, eu não vejo que este homem é paraplégico. E esse texto é um texto criado pela Associação Desportiva para Deficientes, associação que trabalha com esportes adaptados, esportes específicos para paraolímpicos, que nós chamamos, tá bom? Então, gente, vocês aqui conseguem ver que a parte não verbal e a parte verbal se casam. É um anúncio com o objetivo de refletir, com o objetivo de propagar uma ideia, tá? Observando o anúncio, vamos responder. Que tipo de ambiente ele recria?
Justifique com elementos do anúncio. Olha lá, gente. Que ambiente seria esse, hein? Onde que tá? Como que tá isso aqui? O que a foto sugere sobre a pessoa nela retratada? Justifique com elementos do anúncio. Então, quando eu olho para a imagem, o que que a imagem me mostra do Celestino, do homem que está ali sentado? O que que eu vejo sobre ele só olhando para a imagem, sem ler o texto? Que expressão do texto é usada de modo ambíguo? Explique a ambiguidade dessa expressão. Então, tem uma ambiguidade. Que expressão que é? Que ambiente ele retrata? Um ambiente profissional. O ambiente sugerido é como se ele estivesse num escritório. Ah, como que eu vejo isso? Ele está numa cadeira de escritório, ele está vestido com roupa própria de executivo, de pessoas que trabalham no escritório. Então, o ambiente é um ambiente de escritório. Tá? O que que a foto sugere? Sugere que esse homem é um profissional de sucesso, que ele é uma pessoa que usa uma vestimenta que se refere a um grupo trabalhador, né, que trabalha com essas coisas de escritório, né, a um grupo trabalhador muito específico, tá? E aí a expressão que é usada de modo ambíguo. A expressão é cadeira de rodas. Percebam, gente, que aqui, quando eu olho para a expressão nesta cadeira de rodas, eu tenho a ideia. Qual cadeira de rodas? A cadeira de rodas que é usada pelo deficiente ou esta cadeira que, na verdade, é uma cadeira com rodas? Uma cadeira que tem rodas. Nessa aqui, a gente não vê que o Celestino é deficiente, que ele é paraplégico. Tá? Se ele estivesse numa cadeira de rodas para deficiente, a gente ia bater o olho e falar, ele é um deficiente. Aqui a gente não percebe, ou seja, a propaganda quer refletir a ideia de que um deficiente é gente como todo mundo, trabalha, tem sucesso, consegue conquistar os seus desejos. Tá bom? Hoje, então, nós vimos... só antes de fazer aqui com você o que é que nós estudamos, percebam que esse último texto, a proposta da ambiguidade é positiva. Ela é usada para criar um efeito de sentido que nos faz refletir, que nos faz pensar. Tá bom? Hoje, então, nós estudamos sobre a ambiguidade, os problemas que ela pode causar e a ideia de que, na interação entre as pessoas, a gente pode reescrever, refazer, para que esse texto que a gente vê com ambiguidade seja mais claro e permita uma comunicação de sucesso. Tá bom? Turma, bom estudo para você. Nós vamos continuar juntos, misturados e letrados. Tchau, fui.